Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. O assunto da nossa aula de hoje será a estequiometria. Talvez seja um assunto considerado mais difícil, ali da Química do segundo ano, mas nós vamos trabalhar com esse assunto de uma forma mais leve. Vou trazer aqui alguns exemplos, a gente vai fazer uma introdução sobre estequiometria. Nós vamos ver que esse assunto não vai ser difícil, certo? A gente vai fazer passo a passo para que vocês consigam compreender melhor esse assunto que aterroriza vários alunos, tá certo? Então, nada mais justo de já começar a nossa aula dizendo o que a gente vai aprender sobre estequiometria na nossa aula de hoje. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o que é estequiometria, vamos observar aqui algumas grandezas que são utilizadas nesse estudo. Vamos estudar brevemente o que foram as leis ponderais e o que elas têm a ver com a estequiometria. E vamos ver os principais casos de estequiometria, para a gente poder fazer esses casos nas nossas próximas aulas, certinho? Então, vamos aqui fazer um questionamento do que seria estequiometria. Então, o que é estequiometria? Vai ser o estudo das relações quantitativas dos átomos, moléculas, massa, volume entre as substâncias que participam de uma reação. Então, pessoal, estequiometria é derivada do grego e nós vamos ter estéquio, que vem do stouken, que significa elemento, e metria vem de metrion, que significa medida. Então, basicamente, a estequiometria vai ser a medida dos elementos, tá certo? Ou nós podemos reformular esse conceito dizendo que é a medida das quantidades envolvidas em um processo químico. Então, o que eu quero que vocês entendam de estequiometria? Que vai ser a medida das quantidades envolvidas em um processo químico, que nós vamos trabalhar ali com as unidades de átomos, moléculas, massas ou volume, tá certo? Então, basicamente é isso que estuda a estequiometria, a medida dos elementos, tá certo? Então, pessoal, trazendo a estequiometria de uma forma que a gente consiga compreender melhor com o nosso cotidiano, nós podemos associar a estequiometria com a receita de bolo, certo? E como é que seria isso? Então, eu peguei aqui uma receita de bolo aqui na internet, né? Então, nós temos aqui o quê? Para fazer um bolo de chocolate, eu vou precisar de quê? De 4 ovos, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de chá de fermento e 1 xícara de chá de leite. Isso aqui para fazer um bolo de 1 kg, certo? Então, para fazer um bolo de 1 kg, eu vou precisar desses materiais, certinho? Então, se eu quisesse fazer um bolo de 3 quilos, o que eu ia ter que fazer aqui, pessoal? Vocês conseguem decifrar esse enigma? Então, se para me fazer um bolo de 1 kg eu tenho esses materiais aqui, né? Para me fazer um bolo de 3 quilos, vocês concordam comigo que eu vou ter que multiplicar esses ingredientes aqui por 3. Então, pessoal, entendido que para me obter 3 quilos desse bolo, eu ia ter que multiplicar todos os meus ingredientes por 3. Na nossa estequiometria, a nossa reação química vai ser a nossa receita de bolo. Então, de acordo com a nossa reação química, eu posso fazer também modificações na estequiometria para obter resultados diferentes. Contudo, que eu tenho que manter essa mesma proporção, tá certo? Para poder obter o resultado necessário. Então, a gente vai seguir o que a nossa reação química nos disser, tá certo? Outro detalhe aqui importante, pessoal, ainda pegando aqui o exemplo da receita de bolo, se nós seguirmos essa receita e modificarmos algum dos ingredientes, vamos supor que eu quero fazer 1 kg desse bolo, nessa receita aqui é para 1 kg, em vez de usar 4 ovos, eu utilizar somente 1. Então, se eu modificar aqui algum dos ingredientes e não obedecer à proporção, né? No final eu vou ter um bolo diferente. Vocês concordam que eu posso ter um bolo mais duro, mais mole, mais seco? Então, se eu modificar essa proporção aqui, que não é de acordo com o que a questão está dizendo, né? Com a que a receita de bolo está dizendo, ao final eu vou ter um produto diferente do. Então, isso aqui também acontece
na nossa reação química quando a gente está ali falando de estequiometria. Se eu fizer aqui alguma proporção, né, na nossa reação química que não seja proporcional ao que eu quero obter, eu vou estar ali errando nos cálculos e vou ter um produto diferente do esperado. Então, pessoal, nós temos que se ligar nos detalhes para que a gente não cometa esses erros, tá certo? De proporção. Mas é fácil esse assunto, a gente vai ver com calma que vai dar certo. Então, vista essa introdução do que seria a estequiometria, nós vamos trabalhar aqui com algumas das grandezas que nós vamos utilizar quando nós estivermos trabalhando ali com os cálculos estequiométricos. Primeiramente, nós temos aqui a massa atômica. Então, a massa atômica a gente vai utilizar utilizando ali a nossa tabela periódica. Nós temos aqui o exemplo do hidrogênio. Nós temos aqui o símbolo do hidrogênio, né? O númerozinho que vai estar ali embaixo, ali na nossa tabela periódica, nos elementos químicos, né? Vai ser a nossa massa atômica, a unidade de massa atômica, tá certo? Que é representado pela essa letrinha U, que vai ser o númerozinho que tem ali embaixo, que vai ser a nossa massa atômica. Nós vamos utilizar isso aqui também em estequiometria. Outro dado importante que eu quero que vocês relembrem, né? Acredito que vocês já tenham estudado, que é a massa molecular, que vai ser o quê? A soma das massas atômicas. Nós temos aqui o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, como é que eu vou calcular a massa atômica desse elemento? O que eu preciso saber? Se a questão não nos disser, nós vamos ali atrás da nossa tabela periódica. Nós vamos observar a massa atômica do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio. Temos que se atentar aos numerozinhos que vem aqui embaixo. Isso significa quantos elementos eu vou ter ali. Então, aqui isso significa que eu vou ter 2 hidrogênios, somente um enxofre e 4 oxigênios. Isso significa que eu vou ter que multiplicar pela massa atômica esses numerozinhos aqui, tá certo? É comum a gente utilizar arredondamento para a gente calcular a massa molecular para não trabalhar com números muito grandes, certo? Então, a massa do H2SO4, né, o ácido sulfúrico, vai ser o quê? 2 vezes 1, massa do hidrogênio arredondou para 1, mais a massa do enxofre, que é 32, mais 4 vezes a massa do oxigênio, que a gente arredondou para 16. Então, fazendo esses cálculos, a gente vai ter o quê? 2 do hidrogênio, 32 do enxofre e 64 do oxigênio. Então, ao todo, a massa atômica, né, dessa molécula aqui, do ácido sulfúrico, vai ser 98 unidades de massa atômica, tá certo? Outro detalhe que a gente tem que entender vai ser o número de Avogadro, que vai ser o quê? 1 mol vai representar 6,022 vezes 10 a 23, certo? Então, isso aqui é outra unidade que a gente vai estar utilizando ali em estequiometria. A massa molar, que vai ser o quê? Numericamente igual à massa atômica, que foi o que a gente acabou de calcular aqui, tá certo? Vai ser representado por gramas por mol. Volume molar, fora da CNTP, a gente utiliza a equação de Clapeyron dos gases ideais, que é o quê? P vezes V, que é igual a N vezes R vezes T. O P vai ser a pressão, que é medida em atmosfera, o volume em litros, o N vai ser o número de mols, o R é a constante dos gases, que é representado por 0,082 atm vezes litros por mol vezes Kelvin, certo? E a temperatura que é em Kelvin. E quando a gente estiver trabalhando ali em estequiometria, dentro das CNTPs, né, a gente vai utilizar a pressão de 1 atm, a temperatura de 273 kelvins, que é o 0 graus Celsius, e 1 mol, que é igual a 22,4 litros, certo? Então, isso aqui é alguma das grandezas que nós vamos utilizar quando a gente estiver fazendo os cálculos estequiométricos. Nós vamos ver detalhadamente melhor na nossa próxima aula, que a gente vai estar ali fazendo os cálculos e vocês vão conseguir observar melhor essas grandezas, tá certo? Então, o que eu preciso saber? Então, pessoal, em estequiometria é comum a gente ter ali uma certa quantidade e representar de forma diferente, que é o que a gente viu nas grandezas que a gente acabou de ver. Então,
trazendo aqui um pouco para o nosso cotidiano, se eu disser que eu tenho 1 kg de carne, eu posso dizer que eu tenho 1 kg de carne, mas eu posso também dizer essa mesma expressão com a mesma quantidade, dizendo que eu tenho 1000 gramas de carne. Eu vou ter ali a mesma quantidade, só que eu me expressei de forma diferente. Então, em estequiometria, isso também é comum a gente utilizar para a gente representar ali certa quantidade, tá certo? O exemplo que nós temos aqui é 1 mol de CO2. Então, o mol de CO2 ele contém o quê? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu posso estar utilizando o mol de CO2 através do número de Avogadro, tá certo? Outra forma de eu representar o mol de CO2 é através de volume. Então, o mol de CO2 ele vai ocupar na CNTP, né, nas condições padrão, 22,4 litros, tá certo? E um mol de CO2 ele vai ter uma massa, a gente calculando ali a massa, né, que a gente viu lá no início, massa molar, vai ser de 44 gramas a nossa massa molar. Perceba que eu consegui dizer que o mol de CO2 é através de várias unidades. Então, é isso que a gente vai também estudar ali em estequiometria. Várias unidades para a gente representar a mesma quantidade, tá certo? Então, a gente tem que se atentar a esses detalhes na hora de fazer os nossos cálculos, certinho? Então, pessoal, vista essa introdução sobre estequiometria, agora a gente vai falar aqui brevemente das leis ponderais. Então, nós vamos trabalhar aqui com 3 leis, né, as leis ponderais, vamos falar aqui brevemente sobre elas. Primeiramente, nós tivemos a lei da conservação das massas, que foi a lei de Lavoisier. Lavoisier, ele dizia que na natureza nada se perde, tudo se transforma. O que dizia a lei de Lavoisier? A soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas dos produtos da reação. Isso aqui foi dito por Lavoisier em 1785. Então, o que isso quer dizer ali quando a gente está em estequiometria? A gente vai ter uma reação química, né, com os nossos reagentes e com os nossos produtos. Então, o que tiver ali em reagente vai ter que estar ali nos produtos, tá certo? Então, basicamente é isso. O que eu tiver reagindo, eu vou ter que estar ali nos nossos produtos, certo? Então, nada vai se perder, tudo vai se transformar. Era isso que dizia a lei da conservação das massas. Outra lei importante que a gente vai ver em estequiometria é a lei das proporções constantes, do Proust. Ela foi dita em 1806, que ela dizia o quê? Uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Ou seja, quando a gente estiver trabalhando ali em estequiometria, a gente vai estar trabalhando com proporção. Foi o exemplo que a gente viu ali na receita do bolo. Para me fazer 1 kg do bolo, né, a gente percebeu que tinha aqueles materiais, aqueles ingredientes. Se eu quisesse fazer com 3 kg daquele bolo, eu ia ter que fazer uma proporção para 3, né? Tinha que multiplicar ali por 3. Então, pessoal, é isso que acontece na lei das proporções constantes. Ou seja, quando a gente estiver estudando estequiometria, nos nossos cálculos, a gente vai ver ali uma proporção, que ela vai ser constante, tá certo? Então, pessoal, outra lei que vai estar ali presente em estequiometria é a lei de Dalton, que ela foi dita em 1803 por Dalton, que é a lei das proporções múltiplas, que é quando dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um deles permanecer fixa, a do outro irá variar em uma relação de números inteiros e pequenos, certo? Então, basicamente, para a gente estudar a estequiometria, nós vamos ter que entender as leis ponderais, ou seja, a gente vai ver essas leis ponderais na prática, quando a gente estiver fazendo ali os cálculos estequiométricos, tá certo? A gente vai conseguir observar essas leis ali nos cálculos, certinho? Então, pessoal, para exemplificar um pouco sobre essas leis, nós temos aqui a síntese da amônia. Nós temos uma reação química, né, para produzir amônia. Desse lado aqui, em azul, nós vamos ter os reagentes, em vermelho a gente vai ter os produtos, tá certo? A lei de Lavoisier, né, ela diz que tudo que tem aqui no nosso produto, nos nossos reagentes, deve ter aqui nos nossos produtos. É isso que acontece. Nós temos aqui quantos nitrogênios? Nós temos 2. Então aqui a gente tem que ter 2 nitrogênios. Nós temos aqui quantos hidrogênios? 3 vezes 2, 6. E aqui 2 vezes 3, 6.
Então, confirmamos aqui a lei de Lavoisier, que é a conservação das massas. Tudo que eu tenho nos reagentes, eu devo ter nos... Então, pessoal, nesse mesmo momento, nós conseguimos comprovar a lei de Proust, que é das proporções constantes. Que seria o quê? Para me obter amônio, eu vou precisar... O que eu precisei, né? Nós precisamos de 2 átomos de nitrogênio e 6 átomos de hidrogênio. A gente conseguiu produzir 2 moléculas de amônio. Então, aqui nós observamos aqui a proporção para isso acontecer, tá certo? Se eu mudasse aqui algum elemento, eu ia ter que mudar aqui e ia ter que mudar aqui também, tá certo? Isso que acontece nos cálculos estequiométricos. Então, turma, nós temos aqui os principais casos de estequiometria. É onde a gente vai aplicar a estequiometria nas questões. Questões de provas, vestibulares e tudo mais, certo? Que é os cálculos teóricos. Então, os principais casos que a gente vai ver nas nossas próximas aulas vai ser o quê? São questões que vão envolver massa vezes mol, massa vezes massa, massa, volume na CNTP e massa vezes volume fora da CNTP, certinho? Então, a dica que eu dou para vocês é resolver a questão em passos. Não adianta a gente fazer uma questão de estequiometria sem resolver em passos. Então, a gente vai fazendo essas questões passo a passo para ficar mais fácil de compreendermos, tá certo? Outra dica que eu dou aqui, quando o volume está na CNTP, que é as condições padrão, né, de temperatura, o que nós vamos utilizar? O volume aqui a gente vai utilizar 22,4, que é o padrão, tá certo? Quando a gente está trabalhando ali, volume nas condições naturais de temperatura e pressão. Quando a questão estiver trabalhando fora dessas condições naturais de temperatura e pressão, né, que é fora da CNTP, nós vamos aplicar a equação de Clapeyron, que foi aquela que a gente viu lá atrás, tá certo? Pessoal, não esqueçam de resolver as questões em passos, sempre anotando os dados da questão que a gente vai conseguir resolver as questões de estequiometria de forma fácil. Então, para ficar ainda mais fácil, eu trouxe aqui outro mapa mental para vocês, que é lá do Brasil Escola, que ele tem a ver com mol, que é a unidade que a gente vai utilizar mais em estequiometria. Nós temos aqui o exemplo da massa molar de H2, que é a água, né? Como é que a gente calcula? 2 moléculas de hidrogênio, 2 vezes 1, 2, mais uma molécula de oxigênio, 16. Então, a massa molar da água, né, vai ser 18 gramas por mol. Temos aqui a unidade, que é a unidade de massa atômica, certinho? E temos o número de mol, que vai ser o N minúsculo. O número de Avogadro, que indica a quantidade de matéria, próton, elétron e molécula naquela elemento, certo? Que a gente já viu, 6,02 vezes 10 a 23. 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23, que é igual a massa molar, que é igual a 22,4 litros na CNTP, certinho? Que a gente já viu no início. Então, pessoal, para a gente calcular o número de mols, que é o N minúsculo, né? Nós vamos utilizar a massa do material sobre a massa molar do material, tá certo? Então, isso aqui é um mapa mental para a gente entender aqui algumas fórmulas como uma forma de revisão, certinho? Então, chegando aqui ao fim da nossa aula, vamos ver o que nós conseguimos aprender com o conteúdo da aula de hoje. Basicamente, nós utilizamos aqui 4 assuntos, que foi a estequiometria. O que é a estequiometria, né? Utilizamos ali a receita de bolo para facilitar o entendimento para vocês. Observamos aqui algumas grandezas utilizadas em estequiometria. A gente vê ali algumas dessas grandezas, observamos ali as fórmulas, né? Vimos as leis ponderais, que é o que a gente... que a estequiometria é baseada nas leis ponderais. Vimos a definição delas. E por último, a gente observou ali os casos que a gente vai estudar nas nossas próximas aulas, que são os principais casos de estequiometria para a gente aplicar ali os cálculos, tá certo? Então, basicamente, nós conseguimos compreender esses 4 assuntos. Então, turma, essa aqui foi a literatura utilizada na construção da aula.
Foram utilizados livros do Canto, da Marta Reis e do Uns Berco. Caso vocês queiram se aprofundar nesse assunto, aconselho o estudo desses livros. Chegando aqui ao fim, espero que vocês tenham entendido o assunto da aula de hoje. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!